Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Daniel e hoje eu vou falar um assunto muito interessante que muita gente já vem me perguntando sobre isso, que é jardim vertical em casa. É possível ter jardim vertical em casa? Quais são os problemas, o que a gente deve olhar, quais são os pontos fortes e pontos fracos que a gente deve olhar na hora de pensar em ter um jardim vertical na sua casa? É isso que eu vou tratar aqui com vocês e vou dar no finalzinho alguns pontos que são cruciais na hora de você começar a pensar e vislumbrar o seu jardim vertical. Então fica no vídeo até o final, vamos lá! E aí pessoal, você já um dia pensou em ter a sua própria horta em casa, pensou em cultivar seu próprio alimento, pensou em olhar para aquela alfacezinha e colher todo dia aquela alface e ir cuidando dela? E aí muitas vezes você não sabe o que cuidar, não sabe quais pontos observar, não sabe quais são os principais problemas de se ter uma hortaliça em casa, né? Então, gente, pensando nisso, eu fiz um e-book que ele é super completo sobre o cultivo de alface. E nesse e-book eu vou mostrar para vocês os principais tipos de alface que existem no mercado, que a gente consome. Eu vou mostrar também tudo que você precisa saber sobre rega, sobre pragas e doenças, quantidade de luz, enfim, gente. Esse e-book ele foi feito especialmente para quem não sabe nada de cultivo de alface, poder ler esse e-book e saber tudo perfeitamente. Saber cultivar um alface, saber os principais passos, os passos mais básicos que você precisa para poder sim cultivar o seu próprio alimento em casa. Então eu vou deixar o linkzinho na descrição, beleza? E você confere lá. Ele tá por um preço incrível de apenas R$17,90. Então corre lá, gente, e adquira esse e-book incrível que eu fiz com muito carinho, pensando em você que sempre matou suas plantas e sempre quis cultivar seu próprio alimento em casa. Então eu vou deixar o linkzinho na descrição, confere lá e você vai estar ajudando muito o nosso canal. Vamos pro vídeo. E aí, gente, quem nunca quis ter um jardim vertical em casa, hein? O jardim vertical hoje é uma verdadeira tendência e só tende a aumentar cada vez mais a quantidade de jardins verticais em todas as casas, né? Porque assim, convenhamos que ter um jardim vertical na sua casa é muito bonito e muitas vezes é considerado um item nobre na sua casa, um item nobre na sua decoração, na decoração da sua casa. Então, se você puder e tiver condições de ter um jardim vertical na sua casa, fique sabendo que vai valorizar muito a decoração da sua casa, vai ficar muito mais bonito. Bem, gente, direto ao ponto, quais são os principais pontos que a gente precisa se atentar na hora de começar a pensar sobre: será que eu consigo ter jardim vertical na minha casa? Será que a minha casa suporta isso? Será que eu vou colocar um jardim vertical só por colocar e no final das contas eu vou ter só estresse, só vai dar problema? Pois é, gente, um dos pontos que o seu apartamento, a sua casa deve ter é local bem iluminado. Todas as plantas precisam de iluminação, mesmo elas de sombra, que todo mundo acha que é aquele breuzão, mas não, gente. Sombra é apenas um local que não pega a luz do sol direto, mas se ela tiver muita claridade, mesmo as plantas de sombra vão adorar. Então assim, primeiro ponto para que você possa ter um jardim vertical é olhar se naquela parede onde você vai colocar, se no seu jardim, se no muro do seu quintal tem sim luz do sol e recebe pelo menos a claridade do sol ao longo do dia, para que as plantas possam se desenvolver lá. Não adianta nada eu colocar um jardim vertical no meu banheiro onde não recebe nada, nenhuma luzinha do sol. Então não adianta nada, você precisa se atentar a esse ponto da iluminação, que é o principal ponto na hora de você escolher o melhor local para o seu jardim vertical. Outro fator super importante é o seu like. É o seu like, gente. Você colocar o dedinho aí, ó, numa mãozinha desse jeito, gente,
primeiramente, é super importante você colocar o like aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal, apertar no sininho. Eu fico muito feliz, esse é o feedback que eu tenho para saber se os meus vídeos estão sim fazendo alguma diferença na vida de vocês, se eu estou ajudando sim no cultivo de vocês de plantas. Então, comenta aqui embaixo: Daniel, estou gostando muito dos vídeos, posta vídeos sobre tal assunto. Pode ir, gente, sugerindo vídeo de todo tipo em relação a plantas em casa que eu vou postar aqui com vocês. Então, se inscreve, deixa o likezinho, aperta no sininho. É isso aí, gente. Obrigado. Eu sei que você apertou, hein? Obrigado aí. O outro ponto, gente, é o tipo de planta que você pretende cultivar lá. Nós sabemos que existem plantas que gostam muito de água, que gostam pouco de água. Então, assim, tem uma variedade imensa de plantas, que cada planta dessa exige uma forma diferente de cultivo. Então, é muito aconselhado você colocar no seu jardim vertical plantas parecidas, que elas tenham um cultivo parecido, para que não seja uma dor de cabeça para você. E principalmente, se você não tem tempo nenhum de cuidar das plantas, é muito importante você manter o mesmo tipo, o mesmo padrão de cultivo para todas as plantas. Porque aí, se você um dia quiser automatizar o seu cultivo de plantas, é muito mais fácil você automatizar tudo de um mesmo padrão do que se você for colocar várias plantas de métodos de cultivo, de tratos culturais diferentes, que aí vai exigir muito mais trabalho para você conseguir automatizar. Então, isso é um ponto muito importante. Outro ponto que também é muito parecido com o passado é a rega. Gente, onde você for colocar o seu jardim vertical, vamos supor que você escolheu uma parede que ela pega muito sol e que você vai cultivar plantas que gostam muito de sol lá. Até aí tudo bem. Só que na hora de regar suas plantas, você colocou em um local muito alto e que não dá para você alcançar. E aí quando você foi regar suas plantas, simplesmente você não alcançava ali, porque estavam muito altas as suas plantas. Então, uma dica também super importante é que na hora que você for pensar em ter um jardim vertical, olhar a altura que você vai conseguir regar, vai conseguir cuidar de todas as plantas. Isso aí, gente, faz uma diferença gigantesca no final das contas e que vai fazer com que você tenha um mínimo de trabalho possível. E uma dicasinha em relação à rega é que se você puder automatizar a sua rega para os jardins verticais, é a melhor opção. Gente, se você gosta de ter plantas em casa e às vezes não tem tempo de cultivar elas, às vezes tem um dia cheio no trabalho, e aí quando você passa 5 dias, uma semana sem cuidar das suas plantas, simplesmente você começa a ver que elas vão morrendo, principalmente porque você não olhou para elas durante essa semana. E lógico, gente, todo mundo aqui tem um dia cheio, todo mundo aqui, eu tenho certeza que você trabalha, que você tem um dia cheio, que muitas vezes não vai ter tempo de cuidar, não vai ter tempo de olhar para as plantas, principalmente se você tiver um jardim com muitas plantas. É um investimento um pouquinho maior, automatizar a sua rega, só que é fundamental. Você vai ver o quão feliz você vai ficar quando simplesmente você saber que onde você estiver, qualquer lugar do mundo, as suas plantas vão estar sendo aguadas da forma correta, sem você estar lá regando, cuidando delas. Então, gente, se você quiser, pode comentar aqui embaixo para eu saber se vocês gostam desse assunto de automatização de rega, de jardinagem fácil, jardinagem automática, jardinagem acionada pelo comando de voz. Se você se interessar por esse assunto, comenta aqui embaixo para eu ficar sabendo e futuramente eu colocar um vídeo super legal sobre isso. Então, esse é o outro ponto. A automatização da rega é um fator muito importante que vai pesar muito e que vai lhe deixar muito satisfeito no final das contas com o seu jardim vertical. Outro ponto são os vasos. Quais vasos utilizar, Daniel? Meu Deus do céu, às vezes eu tenho uma dúvida gigante sobre isso. Gente, os vasos vão depender muito de cada modelo de jardim vertical, porque cada modelo literalmente vai exigir um estilo de vaso diferente.
Então, vão ter jardins verticais que vão exigir que os vasos sejam vasos retos, aqueles vasos meia-lua, né, que fica reto aqui e ele faz a voltinha normal. Outros jardins verticais vão exigir apenas o jarro redondinho mesmo, comum, que a gente conheça. E outros até vão exigir jardineiras, né, que vai depender muito também do layout que você quer dar no seu jardim vertical. E o outro ponto, gente, é o peso. Gente, o peso, ele é muito importante na hora de você dimensionar o seu jardim vertical. Imagina aí se você quiser colocar 100 plantas em um pedacinho de madeira bem pequenininho, bem estreito. Pode ser que aquele pedaço de madeira arrebente, pode ser que ele não aguente o peso. Se você também quiser colocar 100 plantas em um tubo de PVC bem fininho, pode ser que aquele tubo de PVC envergue ou quebre. É super importante a gente testar antes o peso que vai ficar daquele jardim, o peso daquelas plantas, para ter uma noção mais ou menos de qual material utilizar e qual tipo de layout utilizar. Então o peso do seu jardim vertical é muito importante, e eu já vi gente gastando muito dinheiro em jardins verticais que não suportam o peso das plantas, das próprias plantas ali. Então muita gente já perdeu dinheiro investindo em material e que no final das contas, quando tudo ficou pronto, ele já quebrou. Falando do peso também, a gente tem que se atentar no substrato. O substrato, gente, que é aquela terrinha que fica ali na planta. Existem muitos tipos de substrato e uma das características mais fortes de um substrato é o peso dele. Eu vou colocar um exemplo bem fácil para que você possa entender. Um jardim vertical com plantas plantadas na areia, ele vai ser muito mais pesado do que plantas plantadas na fibra de coco, por exemplo. A fibra de coco é muitas vezes mais leve do que a areia. E isso vai fazer uma total diferença na hora de você colocar suas plantas no jardim vertical. Então, se você tem uma estrutura que você acha que ela não vai aguentar muito peso, eu aconselho a você utilizar plantas plantadas em fibra de coco, turfa, bagana, casca de arroz, enfim, existem muitos tipos de substrato leves e que são muito eficientes. Então, assim, se você colocar todas as suas plantas em areia, talvez fique muito pesado. Então é um fator realmente importante no sentido peso. Então era isso, gente, que eu queria comentar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse bate-papo, dessa conversa. Eu vou estar postando aqui vídeos semanais. Eu vou deixar também embaixo alguns vídeos que eu já fiz, se você se interessar, que a gente possa iniciar essa interação aqui no YouTube, para que você possa dizer: Daniel, eu estou gostando dos vídeos, faz um vídeo sobre tal coisa, para que você possa sugerir vídeos. Então vamos aumentar a nossa interação aqui. Só lembrando também, se você quiser que eu fale sobre automatização de hortas, automatização de jardins verticais, comenta aqui embaixo. Gente, é um assunto super legal e até você que não sabe nada sobre automatização, nada sobre eletrônica, nada disso, você vai conseguir automatizar o seu jardim. É super simples, gente, acreditem em mim. Então, se você quiser mesmo saber como é que é essa simplicidade, comenta aqui embaixo e diz: Daniel, faz o vídeo sobre automatização, beleza? Coloca assim, ó, hashtag não quero regar minhas plantas, beleza? Coloca lá aqui embaixo nos comentários, hashtag não quero regar minhas plantas. E é isso aí, gente, até mais. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo joinha que você acabou de clicar. Então, até o próximo vídeo. Fui!